os maiores, os maiorais, os manda-chuvas. Aí tem Bolsonaro, tem General Heleno, tem Braga Neto, Ramagem, Anderson, Torres. É só a galera do núcleo mesmo. É aqueles que muita gente duvidou. Será que um dia serão presos? Eu duvido, não existe justiça no Brasil. Pois é, pelo jeito, existe, existirá e dará um bom exemplo. Até o dia 12, que é quando, no máximo, terminará esse julgamento, a não ser que alguém peça vista. E aí, Ricardo Noblar, Pois está é, ansioso? O Tarcísio, ao contrário de você, voltou a dizer que, pelo que ele vê aí, não temos justiça. Não temos É justiça verdade. Para porque ele, ele não vê a menor consistência menor. nessas acusações que são feitas a Bolsonaro e aos demais Verdade. golpistas. Quer dizer, tudo isso que nos foi mostrado até agora, as provas colhidas pela Polícia Federal, a delação do tenente-coronel Mauro Cid, os interrogatórios, onde nenhum dos, dos Os réus. acusados teve peito para dizer: não, nós não tentamos nada daquilo. Não teve ninguém que Não, a negou o minuta golpe. do golpe? Que minuta do golpe? Ninguém, esse é um bom ponto. É, Ninguém, absolutamente ninguém, nenhum deles negou o golpe, a tentativa de golpe, nem o Bolsonaro, que ele claro que eles não fez. admitiam como tentativa de golpe, né? Mas Não, dizia: mas. vem cá, e cadê a minuta? Tá aqui, ó, a minuta do golpe. Aí o Bolsonaro dizia: mas ela não tem cabeçalho. Te lembra? Ela não Claro, tem lembro. cabeçalho. Ah, tá. É uma minuta de golpe sem cabeçalho. E por não ter cabeçalho, quer dizer, um título lá em cima, minuta do golpe, que ele não ia escrever uma coisa dessa. Aí ela deixa de ser minuta do golpe. Tá de brincadeira, né? Mas, enfim, nenhum Pois é. deles negou a participação, nenhum deles negou os principais fatos que foram invocados contra eles. Nenhum deles. Agora você, a partir de amanhã, vai estar lá, né, Guga? Em Pois é, estarei pessoa, né? lá. Estarei lá acompanhando de perto, estarei lá presenciando de camarote este julgamento histórico, este momento de Bolsonaro sendo velado politicamente, já que a gente sabe que o final tá logo ali, vai ser a prisão do Jair. E ele não vai sair da cadeia, porque o Tarcísio fica nessa cascata. Se for eleito, vou dar o indulto. Primeiro, que mais de 65% ou 64% do Brasil diz que não vota em quem indultar o Bolsonaro. Ou seja, por essa lógica, ele já está dando um tiro no pé e não vai ganhar a eleição, o Tarcísio. Mas se vencer e conceder esse indulto, ele não virá, porque ele vai ser considerado inconstitucional pelo Supremo. Até o Fux já falou isso, né? Que golpe não tem como indultar. E é essa a leitura do Supremo. E a Mônica Bergamo, uma jornalista muito conceituada, inclusive conversou com ministros e ela veio com essa informação, que os ministros já disseram para ela também isso. Então já tinha o Fux dizendo no julgamento, já tem ministro contando para jornalista que não vai ter indulto. Essa é a verdade. O Não vai Fux que indultar. você, o Fux que você se refere com tamanha intimidade É o Luiz é o Fux, o ministro ministro Luiz do Fux, STF. do Supremo Tribunal Federal. Pois é. Agora, pois é, veja, já tem inclusive jurisprudência firmada dentro do Supremo de que você não pode indultar alguém que cometeu um crime contra um outro poder. E, Sim. e lembra do. Você lembra, Guga, e eu acho que as outras pessoas também lembram do fato do Daniel Silveira, deputado Bom, federal, que o Supremo tinha condenado. Aí o senhor Jair Bolsonaro, ainda no exercício do cargo de presidente, deu um indulto é para o verdade. Daniel Silveira. Ou seja, queria que ele, que tinha se tornado inelegível, continuasse elegível e que ele fosse solto. E o Supremo disse: olha, peraí, aí não pode não, não dá não. Isso não é possível. Isso é um atentado à Constituição. Isso não está prescrito na Constituição. E o senhor Daniel Silveira continuou inelegível. E em seguida, por novos ataques que fez ao Supremo Tribunal Federal, foi preso de novo.
Então não é assim. Isso aqui não é a casa de Noca, bagunçado. Isso é, entendeu? os, Não, não, o, não disseram, né, que não, agora com essa pressão toda do Donald Trump, com o tarifaço que o embaixador do tarifaço conseguiu lá, o e Eduardo mais a Bolsonaro, aplicação dessa lei Magnitsky, que sancionou o Alexandre de Moraes, o proibindo de entrar nos Estados Unidos, e outras restrições que ainda não se sabe quais, mas até porque ainda não foram decretadas, não começaram a valer. Nem com isso adiantou de nada. Adiantou de nada. Tá aí. O Trump diz em carta para Lula: para com esse julgamento. Aí o Supremo continua. Primeiro, porque né, ele não devia ter se dirigido a Lula, deveria ter se dirigido ao Supremo. pois Porque isso é. é um problema da justiça, não é um problema do poder executivo, cujo titular é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele acha, na cabeça do Trump, isso aqui é a lei de quintal dos Estados Unidos, é um país sem importância, desse negócio de lei, até porque ele vê o exemplo dele lá, quer dizer, ele acha que porque lá, nos Estados Unidos, embora condenado, não é indiciado, não, ele foi condenado, o senhor Trump. E, no entanto, pôde se candidatar, pôde se eleger e pôde tomar posse. Ele acha que aqui a legislação é a mesma. A Pois é. legislação aqui é mais rigorosa. Inclusive, a Por capa isso, do The é, Economist, a pois revista, era é, sobre isso. O Brasil dando claro, exemplo, né, de quem sabe defender a democracia enquanto o Trump claro, está claro. O lá. doutor Trump achou que era isso, entendeu? Ele se baseou muito no exemplo dele. Exemplo esse que o Bolsonaro e seus filhos procuraram copiar. Mas, além da legislação aqui ser diferente, ele, Bolsonaro e os filhotes não estão à altura do Trump. Não Pois têm a é. coragem enlouquecida do Trump de fazer o que quiser ou de tentar fazer o que quiser. Está lá enfraquecendo a democracia, enquanto que a nossa vai sair deste episódio profundamente fortalecida. Entendeu? Profunda. Esse é um julgamento histórico, como você disse no começo do programa, por várias razões. É a primeira vez que um presidente, um ex-presidente da República, é julgado por crimes os mais graves, como o de tentativa de golpe. É a primeira vez que um ex-presidente da República senta no banco dos réus para ser julgado por tentativa de golpe de Estado. É a primeira vez que militares na história deste país, que militares serão julgados por tentativa de golpe de Estado. Serão julgados por esses ministros que estão aqui apresentados. São os ministros que formam a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Só vão se pronunciar dando seus votos na próxima semana. Começa com o Exato. relator do caso, que é o Alexandre de Moraes. Depois vão votar os demais ministros. O Alexandre de Moraes tem toda a razão, e não somente ele, quando ele diz o seguinte: olha, se o golpe dá certo, acabou. Tá o golpe e não tem julgamento de nada, de ninguém. Pode ter perseguição, tortura, morte, não sei o quê, mas julgamento não tem. O golpe se realiza. Uma vez que ele se estabelece, que ele é bem sucedido, não tem julgamento. Ninguém é julgado por isso. Sim. Agora, por isso que se julga por tentativa de golpe. Porque se a tentativa tivesse dado certo, não tinha julgamento, não tinha nada. O total de réus por essa tentativa de golpe e abolição violenta da democracia, são 32 réus, divididos em 5 núcleos, porque serão votados, serão julgados núcleo por núcleo, como é, pela importância dos próprios núcleos. O de amanhã será julgado só o primeiro núcleo, que o Guga chame com razão de núcleo crucial. Então, esse primeiro núcleo
de amanhã, que tem vários generais, mas ao todo, os cinco núcleos dos 32 réus, são 32 réus no total. Desses 32 réus, 21 são militares. E vai ser julgado por pelo menos cinco crimes cometidos: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Está aqui dano qualificado contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e organização criminosa armada. Nessa organização criminosa armada, o senhor Jair Messias Bolsonaro é tido, apontado, acusado de ser o chefe dessa organização. Bolsonaro comparecerá ao seu próprio julgamento? Porque é bom que saibam que os réus, eles não são obrigados, nesse caso, a comparecer a julgamento. E aí está uma pressão muito grande, gente dizendo para o Bolsonaro é melhor comparecer, gente dizendo não, não compareça não, não vai se aborrecer, fica em casa, assista pela televisão. Os Ele, advogados dele aconselharam a não ir. os advogados, alguns familiares, mas também tem familiares dizendo, tem família dizendo para ele, olha, vai lá para não parecer que você está fugindo, que você é fraco, é vulnerável, você tem que dar uma demonstração de força. Essa conversa já veio desde a semana passada. Se eu perguntar meu palpite, mas é Sim, um qual que puro seria? palpite, eu acho que ele não irá, mas posso estar Nem no dia. enganado. Você acha que não, né? Você Não, assim, aposta que se ele não vai? ele for, ele só vai mais no final, eu acho. Ele não vai no início. E para ele ir, realmente, tem toda uma burocracia. Como ele agora está em prisão domiciliar, ele tem que pedir para a justiça. E ele está com um soluço eterno dele que não passa. Então, talvez seja desconfortável para ele comparecer. Pensando assim, eu acho que ele não vai. Eu sei que o Paulo Figueiredo tá lá enchendo o saco para ele ir. Ele foi quem convenceu o Jair Bolsonaro a comparecer num primeiro momento, quando teve os interrogatórios. Ele, o Bolsonaro não precisava ir, foi na fase foi ouvir o do Mauro Cid, inclusive. Foi no do Mauro Cid, não precisaria ir. Obviamente, o dele ele teria que ir, mas nos dos outros não precisaria. E ele foi na do Mauro Cid para fazer pressão, mas quem o instigou a fazer isso foi o Paulo Figueiredo, inspirado no Trump. Ele disse que o Trump fazia isso e que o Bolsonaro deveria seguir o exemplo do Trump, e o Bolsonaro acabou seguindo. Então, claro que tem gente tentando convencê-lo aí, e um deles é o Paulo Figueiredo, mas é uma situação delicada, ele em prisão domiciliar e com esse soluço eterno que é bem desconfortável. Ele é o único nome que consta no núcleo 5, porque como a gente falou aí, são cinco núcleos que estão sendo julgados, há pouco serão julgados, começando com esse núcleo primeiro, crucial, que é o dos mandantes mesmo. Ultimamente, as pessoas em torno do Fux estão dizendo a quem interessar posse, mas só interessa mesmo é o que o Fux vai fazer, que ele não vai pedir vista do processo. Até porque ele acompanhou bem o processo, ele assistiu tudo, aí fica complicado. Como é pedir vista para ganhar mais 90 dias, atrasar o processo, o julgamento em 90 dias, a pretexto de que precisa estudar mais? Precisa entender mais, ele foi um dos poucos que assistiram ao vivo todas as sessões do julgamento. Agora, o voto do Fux é dado como um voto possivelmente divergente, não para condenar, não para inocentar Bolsonaro, mas um voto divergente na hora de estabelecer o tamanho das penas para os diversos réus que estarão ali sendo julgados, inclusive para Bolsonaro. Se a posição do Fux vier a ser essa, não pede vista, mas diverge na hora da pena, o você vai ter no fim, que é outra dúvida que se tem, é qual vai ser o placar final da votação no caso desse primeiro núcleo. Ou você vai ter 5-0, unanimidade, portanto, são cinco ministros, ou você vai ter 4-1,
com o É, Vox, com um não voto há dúvida divergente disso. do Fux. A minha aposta, eu acho que vai ser 5-0, que o Fux só vai divergir na hora de estabelecer o tamanho das penas, mas que ele não vai nem pedir vista, pelo menos é a minha aposta. Posso estar errado e terei que pedir desculpa. E também acho que ele não vai inocentar o Bolsonaro. E eu acho que vai ser 5-0. Eu acho que o Fux, apesar de ter muita gente agora dizendo que ele vai ser o voto divergente, eu não acho que será o voto divergente. Talvez ele divirja na dosimetria da pena, no tempo da pena, agora não na condenação. É isso que eu acho que vai rolar. Eu quero celebrar a primeira convergência de opinião entre eu e o Guga em muitos anos de vida. Mas, enfim, e queria colocar outra coisa. Aí a dúvida vai ser realmente no tamanho das penas para cada um. Para cada um. Outra dúvida que vai se colocar, aliás, que o Dudu Tarifaço já começou a colocar, e aí? Vai ter reação do Trump?